Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Hoje estamos trabalhando com ciências e a matéria é movimento. Movimento, velocidade, deslocamento, esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá. Dentro do assunto de cinemática, vocês vão ficar fera hoje, hein? Apesar de ser só uma introdução, mas vamos lá. Primeiro, pessoal, o conceito de movimento. Movimento é algo difícil de se definir, tá? Eu gosto da definição onde afirma que movimento é o deslocamento ou a mudança de posição do ponto A ao ponto B ao longo do tempo. Repetindo, é a mudança de posição do ponto A ao ponto B ao longo de um determinado tempo. A gente pode falar que isso é um movimento. Mas observem só, o movimento ele é relativo. Quando alguém perguntar para você assim, o carro passando ali na rua, ele está em movimento? A resposta correta, mais correta que você tem que falar para ele é assim, depende. Depende do quê? Da referência. Eu conto até uma historinha na sala de aula. Pensem só, eu tenho uma Mariazinha, uma menina rica, né, na sala de aula. Ela está ali somente para que os pobres se sintam bem, né? Então a Mariazinha está ali e o Joãozinho é um menino carente e tal, não tem a mesma condição financeira da Mariazinha, né? E um belo dia, ao vir para a escola, Joãozinho está escorado em um poste de um ponto de ônibus, né? Aquele pedaço de madeira, aquele poste lá que não tem nenhuma cobertura nem nada. Ele tá lá numa chuva danada, um frio. E aí ele falando assim, bem que podia passar alguém aqui para poder me dar uma carona. Nisso passa a Mariazinha com seu pai dirigindo uma Hilux, um carro bonito, ela passa lá, né? E aí o Joãozinho todo alegre, todo... Maria, Maria! E a Mariazinha faz o quê? Olha assim, faz assim, se esconde, porque pensou assim, nem conheço esse menino. E aí se escondeu. Maldosa Mariazinha, deixou o Joãozinho na chuva e passou. A pergunta é, Mariazinha está em movimento ou em repouso? A resposta é, depende. Depende do quê, professor? Do referencial. Mariazinha, que está sentada no banco do carona e seu pai dirigindo, pense bem, existe uma mudança de posição em relação ao pai? Não. Mariazinha está a alguns centímetros de seu pai no banco do carona e não existe mudança de posição. A distância entre eles não é alterada. Então, se o referencial for o pai de Mariazinha, que está dirigindo o carro, não existe movimento, ela está em repouso. Agora, se o referencial for o pobre do Joãozinho ou o poste que ele está escorado lá, sim, a mudança de distância, ocorre a mudança da distância ali da posição dele. Então, a Mariazinha está em movimento. Agora a pergunta, Joãozinho está em movimento? No momento que ele está escorado no poste, Joãozinho está em movimento ou em repouso? A tendência da gente quer falar assim, já que ele está escorado, ele não está andando, então ele está em repouso. Não, a resposta certa é depende. Depende do que, professor? Do referencial. Em relação ao poste, ele está escoradinho lá, ele está em repouso. Mas em relação ao Sol, a Terra faz um movimento de translação, movimento de rotação. Em relação ao Sol, ele estaria em movimento. Entenderam? Se ocorre mudança na distância entre os dois pontos que você está verificando, entre o indivíduo e o referencial, existe movimento. Se não existe mudança, está em repouso, tá bom? Então, relembrando, movimento é a mudança de posição do ponto A, do objeto, né, do ponto A ao ponto B, ao longo do tempo. E o que determina se a gente está em movimento ou não, se o indivíduo está em movimento ou não? O referencial. Houve mudança de distância, alteração na distância, existe movimento. Não houve, não ocorreu, ele está em repouso, tá bom? Deslocamento e trajetória, bem rapidinho aqui. Deslocamento é a distância do ponto A ao ponto B. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Imagine só que está ocorrendo ali um movimento. O movimento foi assim, foi para cá, foi para lá, deu uma volta, isso aqui parece aluno meu quando pede para ir no banheiro, né? Ele dá uma voltinha, vai lá na inspetoria, volta, vai lá, cumprimenta a tia Nauza lá embaixo e volta, e anda para cima, para baixo, no final ele lembra que tem que ir no banheiro e vem aqui, pum. Nesse procedimento aqui, qual foi o deslocamento? Não importa o caminho que ele fez.
Não importa isso daqui, ó. Não importa isso tudo aqui. Não importa. O que importa foi a distância em linha reta do ponto A ao ponto B. Isso daqui é o deslocamento. Distância do ponto A ao ponto B em linha reta. E trajetória? Aí sim, trajetória é todo o percurso que esse bendito aluno fez, tá vendo? Todo o percurso, todo. Aí eu teria que medir qual é a distância aqui, ó. Qual é o caminho todo que ele fez, ver qual a distância em metros para colocar. Essa é a diferença de deslocamento e distância. Ah, professor, o deslocamento pode ser zero? Pode. Pensa naquelas pistas de Fórmula 1, sei lá, Fórmula Indy. O carro, o primeiro carro lá, o exato lugar que ele, praticamente, o exato lugar que ele começa a corrida vai ser o fim, vai ser a chegada. O início da corrida é o fim. Então ali ele dá 200 voltas e você para, pum, exatamente onde ele iniciou, por mais que ele tenha andado quilômetros, quilômetros e quilômetros. Mas o deslocamento naquele instante é zero, porque ele parou no exato local que iniciou a corrida. Então o deslocamento é zero. A trajetória é 1 milhão de quilômetros, mas parou ali naquele ponto. Entendeu? Vamos lá. Corpo extenso e ponto material. Corpo extenso e ponto material. Bom, ponto material, vamos começar por ponto material. Ponto material são as dimensões de um determinado corpo em relação ao evento. Vamos supor aqui, quando essas dimensões são desprezíveis, quando não importa, é tão pequenininho que não importa, eu digo que ali é um ponto material. Vamos dizer, a distância daqui para o Sol, 150 milhões de quilômetros ou 8 minutos-luz. A distância daqui para o Sol, 150 milhões de quilômetros. Agora eu falo assim, mas se eu estiver de cima do Everest, não importa. É um ponto material, 7, 8 quilômetros ali, não é nada comparado ao evento. Então a irregularidade do nosso planeta não importa quando a gente fala, quando estamos medindo a distância do nosso planeta ao Sol. Ou seja, o Everest nesse ponto possui dimensões desprezíveis. Então é um ponto material, tá bom? Então, por exemplo, eu vou medir a distância dessa sala aqui, mas ali tem um pedacinho de cimento ali, um negocinho de nada, uma bolinha de cimento que vai me comer 3 milímetros. Bom, essa sala aqui tem 20 metros. Mentira, né? Bem pequenininho, mas tem 20 metros aqui de comprimento. E uma bolinha de 2 milímetros no final ali não quer dizer nada, né? Então, seria aquela bolinha ali que está atrapalhando os 2 milímetros. Na verdade, não está atrapalhando, é um ponto material. Agora, corpo extenso. Eu tenho um carro, né? Um carro grande, igual um Fiat Uno, né? 147, não, um Fiat Uno é melhor, né? 147, vocês nem sabem o que é, né? Um Fiat Uno, e eu tenho uma garagenzinha. E eu fico pensando, pô, será que o Uno cabe na garagem? Provavelmente vai caber, né? Então eu faço o quê? Eu faço uma medição. Eu meço o comprimento da garagem, meço a largura e vejo lá, ó, vai caber, mesmo com meus trecos ali e tudo, vai caber. Ou seja, a dimensão do meu carro foi importante. Então ele é um corpo extenso, entenderam? O corpo extenso, eu preciso levar em considerações as medidas, as dimensões, a extensão daquele corpo que eu estou verificando, tá bom? Acho que ficou claro, né? Beleza. E aí, gente, como nós temos o movimento, sabemos o que é deslocamento, corpo extenso e ponto material, agora a gente pode fazer só a introdução sobre velocidade média. Velocidade média é a variação da distância pela variação do tempo. É a variação da distância pela variação do tempo. Que negócio aqui, professor? É delta isso aqui? B2 menos 4AC sobre 2A? Não, tem nada a ver. Esse delta aqui significa final menos inicial. Igual tá aqui, ó. Distância final menos distância inicial. Tempo final menos tempo inicial. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro sobre essa questão de velocidade média. Imagine só que Joãozinho cresceu, aquele rapaz do exemplo anterior, cresceu, ficou bem sucedido, venceu aquele trauma de ficar na chuva, virou um grande empresário, comprou um carro muito show, muito bonito, e ele foi viajar, né? E aí ele passou por umas plaquinhas, não sei se vocês já viram, no cantinho da estrada, tem sempre umas plaquinhas informando a quilometragem que o indivíduo está. Não a velocidade, é a quilometragem da estrada. Então ele passou por lá, tinha escrito lá
quilômetro 10, né? Vou colocar o quilômetro aqui na frente para poder não nos confundir, tá bom? Vou botar aqui quilômetro 10. Quilômetro 10. E aí ele faz a viagem, aí quando chega no ponto B, ele está no quilômetro 110, beleza? E ele percebeu que quando passa por aqui, ele passa às 15 horas, e quando ele está no quilômetro 110, ele está às 16 horas, beleza? Então a gente aplica essa fórmula aqui. Vamos aplicar? Aplicando aqui para ficar bem, o espaço ficar legal. Então eu vou replicar aqui, né? O tempo, distância final, 110, menos a distância inicial, 10, dividido por tempo final, 16, menos tempo inicial, 15. Entendeu? Molezinha, mamão com açúcar, mais mole que Maria Mole. 110 menos 10, 100. 16 menos 15, 1. A unidade de medida, lembrando, aqui em cima é quilômetro, e a unidade de medida aqui embaixo é hora. Nós já temos a resposta. Nós temos 100 dividido por 1, temos 100 quilômetros por hora. Beleza? Se você quiser transformar em metros por segundo, usa esse macete aqui, ó, esquematativa. Quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6 e vou achar metros por segundo. Quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, pego aqui a unidade de medida, né, o módulo, o númerozinho, multiplico por 3,6 e vai dar o resultado em quilômetros por hora. É isso aí, pessoal. Na próxima aula nós iremos detalhar com alguns outros exercícios para vocês entenderem como é bem fácil isso aí. Um abração, fiquem com Deus.